vocês tiveram uma responsabilidade imensa de apresentar e de nós olharmos e prestarmos atenção naquilo que vocês estavam apresentando, e depois o nosso professor, o pastor, ele fez algumas colocações, e depois os grupos começaram a estar apresentando de uma forma diferente, não de uma forma técnica, e claro, visando esse lado do entendimento técnico, que é necessário, muito necessário, e também a parte espiritual, porque é o que nós vivemos. E nós nos deparamos com esse texto, Êxodo 27. Podem ler, por favor. Êxodo 27. 20, perdão. Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente se tomar o seu nome. Isso me chama muita atenção com relação a isso. Não tomar o nome do nosso Deus. E nós vamos buscar algumas informações. E nós, então, tomamos uma decisão com relação a isso. Nós não estaríamos tão somente falando aqui com relação ao nome de Deus, aquilo que nós estudamos, aquilo que nós vimos na internet, aquilo que nós vimos na Bíblia, mas aquilo que esse verso fala para a gente, esse texto fala para a gente, verdade. O que significa isso para a gente? Que nós decidimos que nós estaríamos exatamente pensando nisso nesse momento. E nós tiramos algumas conclusões. Eu vou estar lendo a introdução, os irmãos só acompanham. Depois a gente vai estar falando mais algumas coisas. Os irmãos também vão estar concluindo tudo aí. Devido ao mandamento da lei citado no texto, o povo de Israel tinha uma imensa reverência com o nome do Senhor. Tomavam todo cuidado ao pronunciar o nome de Deus, porque seu nome é santo. O que falar o nome de Deus? O que falar o nome de Deus? Talvez fosse ser a tua efetivamente como ai meu Deus, ou piadinha. Nós levamos por um lado tão sério com relação a isso que nós pensamos na natureza em si e pensamos no contexto diário de nossas vidas, como nós usamos o nome de Deus, nós pronunciamos sem ao menos pensar qual é a soberania de Deus, e esse Deus que nós falamos tanto, que ele exerce na nossa vida, porque, por exemplo, esse Salmo 67, ele vem falar conosco nesse momento, qual o nome dele, onde está explícito aí o nome de Deus na nossa vida, sem mesmo citá-lo. Em contrapartida, a esse respeito, todos com o nome de Deus também achavam que um só nome não seria suficiente para expressar a multiforme graça de Deus. Então, de acordo com a situação dos divinos, expressavam o nome de Deus que declaravam o poder de Deus para resolver seus problemas, juntamente com a sua fé na capacidade de Deus. Em diversos momentos da história de Israel, quando Deus os lembrava, eles associavam sua necessidade do nome divino, El ou Jeová, expressando sua fé no Senhor. Os nomes de Deus nos mostram os atributos da personalidade divina e nos levam a compreender melhor quem é o nosso Deus. Estudamos muito a palavra de Deus, a história do povo de Deus, suas promessas, mandamentos, e muitas vezes esquecemos que precisamos conhecer ao próprio Deus. Aí colocamos algumas observações aqui. Isso foi tudo texto retido por nós, irmãos. Aquilo que nós estávamos pensando, aquilo que nós estávamos vivendo realmente para falar, não tão somente expressar um nome aqui, Yahvé, El Shaddai e etc., mas expressar o que Deus representa, o que é o nome de Deus em nossa vida. Como a língua hebraica é muito diferente da portuguesa e de difícil tradução para esta, você poderá encontrar grafias e pronúncias diferentes das que apresentaremos aqui. Por exemplo, o nome Jeová no original diz Erevoá, não é
Até parece estar falando francês. Eu não sei exatamente, então eu vou ver exatamente como foi escrito. Ou Yahvé. Também de forma simplificada, Javé ou Já. Comumente se encontra no lugar E, um W ou um H. Depois da última vogal. O importante aqui não é o significado. Nesse que estamos apresentando, este estudo não apresenta novidades espirituais ou místicas, como por exemplo uma fórmula de orações utilizando estes nomes, embora isso possa ser feito. O grande acréscimo deste estudo, é o conhecimento de Deus, como se revelava ao seu povo, como este povo o invocava. Nossa prática cristã é neotestamentária, recém ensinada por Jesus. Para a oração é orar ao Pai no João 16:8, 4. Não é necessário chamar a Deus por estes nomes, como ensina algumas seitas. Estes nomes estão muito ligados à cultura judaica. Aí aqui temos alguns nomes que nós tiramos, que é todos vocês já passaram aqui na luta. É o Elohim, soberano criador, Jeová Yahvé, é o Shaddai, Deus soberano, Adonai, Senhor. Eu vou ler só alguns, irmãos, para não cansar vocês. Jeová, Shammah, é o Elohim, Jeová Maquê, Senhor nos corrige, e é o Eloá, Deus pessoal, e um nome que nos chamou uma série de nomes que é o que nós vamos falar porque na verdade não é o Yahvé, é o sistema que nós queríamos expressar. Os nomes de Deus em si que nós encontramos aí ao longo da história, mas o que refletiu na nossa vida, refletiu, por exemplo, na minha vida. Falo grandemente comigo, fico até arrepiado, irmão, porque foi o Emmanuel, Deus conosco. E é interessante que nós vivemos isso todos os dias. Eu sou meio fraco. Eu não preciso de manhã, senão as lágrimas caem. E esse nome ele fala muito conosco. Quando nós estávamos estudando, meu irmão Elias, ele chegou depois e nós estávamos preparando o trabalho e nós sentamos com ele e nós estávamos falando sobre os nomes de Deus e nós conversando e nós falamos de Emmanuel. Ele teve o mesmo sentimento que eu tive agora, eu tenho certeza absoluta, que é a expressão máxima daquilo que nós vivemos quando nós pronunciamos Emmanuel. O que representa em nossas vidas, o que representa em particular na minha vida, em particular na vida de cada um aqui. E isso nos chamou a atenção. E nós fomos procurar algumas explicações, algumas coisas para a gente estar falando ainda mais. E lá em Atos 4:12 fala: em Jesus encontramos tudo que foi falado e recebemos. Todas as bênçãos citadas através de Cristo. Temos acesso direto ao Pai. Lê todos os nomes do Pai. O nome de Jesus é o nome supremo. Através dele, a obra é completa em nossa vida. Aí nós temos aqui alguns pontos com relação aos nomes de Deus. E aí, aqueles nomes que nós encontramos lá atrás, nós encontramos também algumas listas escritas de Almeida, de Jerusalém, como ela
aí a gente pode estar falando, passando